Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente de qual que é o período do dia. Bom, Radija, Nicole, professor Gabriel, então, estou desenvolvendo uma proposta diferente para vocês duas, já que vocês estão tendo um atestado, não têm acesso à sala de aula. O professor pensa no seguinte, então, vou bolar algumas videoaulas, tá? E conforme for passando o período, eu vou entregando essas videoaulas para vocês. Qual que é o intuito? Tanto eu passar o conteúdo para vocês, vocês terem acesso ao conteúdo, né, saberem desenvolver e tal, ter a aula em si, mas também depois vou ter uma listinha de atividades que eu vou estar encaminhando para vocês duas, tá? Então, vamos supor, essa aula é uma aula híbrida, tanto para vocês, né, do oitavo ano, tanto os do nono ano. Eu fiz uma aula híbrida que foi uma aula onde a gente condensou os assuntos sobre figuras planas e volumes, tá? Então, a gente estudou figuras planas e sólidos geométricos. Qual que era o intuito dessa aula? Era, além de entrar no processo de nivelamento do trimestre 2, desculpa, mas também era dar acesso, né, e possibilidade de vocês estarem tendo uma boa nota lá na prova Paraná. Então, o professor fez isso para relembrar tudo aquilo lá. Teve alguns outros assuntos que eu trabalhei em sala de aula também, mas que aí eu acho que não há necessidade, porque não está dentro do que a gente está estudando agora, tá? As demais videoaulas aí são separadas, vai ter uma videoaula só para Radija e uma videoaula só para Nicole, então eu espero que gostem desse modelo, um modelo um pouquinho diferenciado. O professor vai estar, né, enfim, vou estar testando aí com vocês. Eu já fiz isso, né, já fiz isso com outras turmas, só que o meu objetivo lá com as outras turmas era, de fato, ter uma aula extra, né? Aqui não, aqui é uma aula extra, só que é uma aula extra para vocês, né? É uma aula especificamente para vocês, tá? Então, é o seguinte, vamos lá, vamos começar então essa aula aí. Gente, eu acho que vocês já conhecem o jeito que o professor trabalha, então sabem mais ou menos o funcionamento das nossas aulas. São aulas pegadas, aulas rápidas, né? Mas com muita atividade, com muitos exercícios para fazer vocês fixarem, né? Então, aquilo que é muito importante sobre o assunto, o professor passa rapidão, seleciona as informações e bora para os exercícios, que aí a gente aprende de fato aquele conceito na prática, não fica só na teoria, né? Então, primeiramente, o que o estudo dessas áreas e esses volumes, por que é interessante? Bom, se tratando de qualquer assunto, literalmente qualquer assunto, eu tenho aqui para mostrar para vocês, eu tenho um livro, por exemplo, tá vendo o livro? O livro, ele assume uma determinada geometria no espaço, certo? Ele ocupa um volume, então ele tá presente no espaço, né? Físico-quimicamente, ele está determinado como um elemento que tem peso, ocupa lugar no espaço, ele está, por exemplo, eu não tenho como atravessar um livro, né? Então, significa que há uma matéria aqui dentro, uma matéria que representa algo, e ela é uma matéria que eu consigo modificar a estrutura dela. Tá vendo que o livro tem um formato, né? O que é esse formato? O que seria esse formato? Bom, esse estudo disso começa justamente na matemática. É a matemática que vai responsabilizar, vai mostrar para nós, numericamente, o que é esse espaço de fato, né? Então, a gente vai calcular uma área, não, no caso, a área do livro. Qual que é a área do meu livro? Qual que é a área da figura do retângulo gerada no meu livro? Qual é o volume do meu livro? Isso tudo a gente consegue medir e encontrar um valor. Por que, professor, é interessante? Bom, pensando em tudo que a gente imaginar, tudo, desde uma piscina, uma casa, objetos, tudo tem que se entender o volume, tem que se entender a área que ele vai ocupar, o espaço. Se você vai, por exemplo, moldar uma casa, né, um móvel, né, como tem um exemplo aqui do guarda-roupa, um móvel, tudo, ele tem que ser planejado para caber naquele lugar, para ficar, né, num espaço bom e tal. Então, pensando nisso, a matemática nos ajuda, né? Eu preciso de um móvel que ocupe
tantos metros de largura, tantos metros de comprimento, de altura, tantos metros. Isso tudo é um estudo de planejamento que vai envolver matemática, né? Então, não é. Estou dando um exemplo mais raso e mais fácil para vocês entenderem. É uma modelagem de uma casa, né? Então, enfim, em tudo, sempre há uma preocupação em estudar essas características. E é, de fato, a matemática que nos dá essa permissão, que nos ajuda a encontrar esses resultados, e eles são importantes, e, além disso, eles são determinantes, inclusive prova do Enem, prova para vestibulares, tudo, cai conteúdos como esse, cai conteúdos como esse. Claro, lá tem um discurso, tem uma textualização diferenciada do que nas nossas aulas, por enquanto, tem. Mas a gente consegue ver e moldar essas características, a gente consegue fazer isso, tá? E lá no Enem é justamente isso que eles tentam aplicar, né? São conceitos básicos, só com uma linguagem um pouco mais requintada. E aí cabe a você traduzir, cabe a você entender, compreender, tá? Gente, para nós não se enrolar muito, né? Vamos começar então aqui, ó. Essa parte da introdução, o professor acha interessante assim, ó, que o que é importante a gente pensar aqui como matematicamente falando assim, o que é importante a gente pensar aqui, né? Vamos lá. O que, o que o que é essa área, né? O que representa essa área para nós, né? O que essa área vai representar, professor? O que essa área vai representar? Bom, que é uma área? O que é o ato de eu medir uma área? É eu calcular, baseado em alguns elementos numéricos, uma posição e uma quantidade de superfície que vai estar sendo ocupada, por exemplo. Isso é uma área, né? Ao contrário de volume, que é encontrar a presença daquela figura no espaço, a, a área, ela calcula mais o perímetro, né? A geometria daquele lugar. Ah, professor, mas qual que é? Por que é interessante? Tá, vamos pensar em um lote para venda. Você não quer calcular o volume daquele lote, porque pode ter um monte de árvore, não importa, o que eu quero saber é área. Porque, estrategicamente, área refere-se a um determinado valor. Então, quanto maior é o volume da área, quanto maior é a quantidade de área daquele lugar, mais caro vai ser aquela propriedade. Entende? Então, a proposição da área, ela está ligada no dia a dia também. E ela vai, de fato, medir ali o que a gente chama de um perímetro, né? Uma determinada lugar. Claro que o perímetro a gente está se voltando somente às bordas, né? Mas está delimitando uma região do espaço que não é o volume, sim uma área determinada, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. O volume, né, pensando na perspectiva de ocupar lugar de espaço, né? Eu tenho largura, comprimento, altura, já a área é só uma delimitação de um plano, né? É isso, é o que define. Por isso que são figuras planas e sólidos geométricos. O que se diferencia? Bom, figuras planas, eu estou me referindo a calcular a área de um quadrado, né? Pode ver a área de um quadrado, calcular a área de um retângulo, calcular a área de um triângulo, calcular a área de um círculo, e essas são as principais, né? Depois, o volume de um sólido geométrico é outra relação, entendeu? Então, eu vou parar de calcular um quadrado, eu vou calcular um cubo. Vou parar de calcular um retângulo e um quadrado, eu vou calcular um paralelepípedo. Vou parar de calcular um triângulo e um quadrado, eu vou estudar um volume de uma pirâmide, né? Assim como também eu vou parar de encontrar o valor de uma pirâmide de base triangular. O que vai diferenciar as duas ali é somente a nossa base. Vocês vão observar, tá? Vamos por partes, então. Se tratando de quadrado, como é que eu vou encontrar a área de um quadrado, né? Qual é a fórmula que eu encontro a área de um quadrado? Bom, para mim encontrar a área de quadrado, eu tenho que
de acordo com a delimitação, né, matemática, eu vou multiplicar o lado desse quadrado por outro lado. Bom, algumas definições. O quadrado, ele apresenta os quatro lados de mesmo tamanho, ou seja, esses quatro lados têm o mesmo tamanho. Basta eu saber a distância de um ponto ao outro desse lado do quadrado aqui, ó, que eu sei dos demais. Ah, se eu disser para vocês que aqui é 4 centímetros, eu sei que esse é 4 centímetros, eu sei que esse é 4 centímetros, eu também vou saber que esse é 4 centímetros. Por quê, professor? Porque a definição do quadrado ele apresenta quatro lados de mesmo tamanho, certo? São iguais, né? Então, vamos supor ali, né, um exemplo clássico que eu dou nas minhas aulas, vamos supor que ele tem 4 centímetros ou 4 metros, né? E se eu falo para você que a fórmula para a gente calcular a área de um quadrado é lado vezes lado, então é só eu multiplicar 4 vezes 4 que eu vou saber a área total desse quadrado. E aí, então, 4 vezes 4 é 16 centímetros quadrado. Por que centímetros quadrado, professor? Porque eu vou estar multiplicando 4 vezes 4, que vai dar 16, e depois eu também vou estar multiplicando centímetro vezes centímetro, que vai dar centímetro ao quadrado. Sempre que eu multiplico uma coisa pela outra, quando envolve letras, ou siglas, ou instrumentos de medida como um centímetro, um metro, um quilômetro, a quantidade de vezes que eu estou multiplicando aquela relação com um expoente. Então, se eu estou multiplicando duas vezes o centímetro, vai ser centímetro ao quadrado, ou centímetro elevado a 2, tá certo? Essa é uma definição clássica da matemática, a gente não contesta, a gente só utiliza, certo? Em relação a retângulo, aí a gente tem uma outra característica. Antes ali era lado vezes lado, agora no retângulo eu vou estar falando sobre base vezes altura. A minha base é o que vai tocar um plano que eu vou definir. Por exemplo, tem uma linha tracejada aqui, ó, que vai ocupar esse meu plano, certo? Esse meu plano aqui, eu defino como a minha base, a base da minha figura, certo? Se ele é a base, eu vou definir ele como base. E esse elemento aqui eu defino como uma altura. É como se eu estivesse olhando um livro, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. É como se eu estivesse lendo um livro e o livro tivesse nessa posição aqui, certo? Então, essa posição aqui é a minha base e essa posição aqui é a minha altura. Então, eu tenho a base da minha figura, que é a figura da capa do livro, certo? E eu tenho a altura dessa figura, né? Então, como é que eu vou calcular, então, professor, a área desse retângulo? Como é que eu calculo a área? Bom, basicamente, eu vou estar multiplicando a base pela altura. É muito parecido com o esquema de calcular a área de um quadrado, certo? Só que o quadrado eu vou estar multiplicando lado vezes lado, porque independe da característica. Aqui não, aqui eu posso identificar o que é uma base e o que é uma altura, né? Em termos de definição, se eu inverter os valores no caso do retângulo, não muda muita coisa, não vai mudar em nada, tá? Então, explicado, acho que é tranquilo a gente pensar nessa estrutura, né? Tranquilo. Para o triângulo, eu vou estar dobrando uma folha de papel aqui, que aí vai ficar mais fácil para mim poder explicar para vocês, tá? Era ideal que eu tivesse planejado, né, trazer um sólido geométrico. É que assim, ó, também, gente, ó, o professor se pegou meio que desprevenido, né? Porque, de fato, é difícil, o professor não tem tempo para ficar, né, mudando as metodologias, do nada ver informação que vocês tiveram problemas de saúde e aí o professor teve que organizar. Só um minutinho, tá? Aqui, eu acho que eu vou conseguir definir bem aqui, pelo menos, pelo menos aqui vai dar de fazer um raciocínio, né?
Passando, então, do retângulo, a gente vai entrar no triângulo, certo? O triângulo tem uma característica um pouquinho diferente. Gente. Ó, o triângulo, vocês vão ver já que ele já não é, a gente não vai estar tratando, nós não vamos estar mais tratando de uma figura parecida com um quadrado ou um retângulo. Ele já tem uma característica diferenciada. Olha só, aqui para simular um triângulo, certo? Eu estou olhando esse triângulo lá, como é que eu vou calcular ele? Qual que é a característica para mim calcular? A definição da fórmula matemática para a gente descobrir, tá? Só um minutinho, gente. Desculpa, tá? A definição para a gente descobrir a área desse triângulo é basicamente eu vou calcular a base, essa aqui é a minha base, porque é como se ele estivesse tocando o chão, certo? Eu coloco ele emparelhado numa mesa, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui tocando a mesa, certo? Se ele está tocando a mesa, essa aqui é a minha base, né? Certo? Deixa eu ver se aqui fica melhor. Essa aqui é a minha base, e eu vou multiplicar essa base aqui, que é esse valor, por a altura dessa figura, que é da base até a ponta mais alta dessa minha figura geométrica, né? Então, para mim calcular a área desse triângulo, eu vou multiplicar a base vezes a altura, isso tudo na regra matemática, no cálculo, dividido por 2. É uma definição da fórmula. Então, eu pego área vezes, desculpa, base vezes altura dividido por 2. Tranquilo? É isso. A definição é essa. Como que se calcula, então, professor? É isso. Pega isso aqui. Tá? Tranquilo? Aí, descendo mais um pouco, a gente vai para o caso excepcional. O que é o caso excepcional? Aí a gente tem um calcanhar de Aquiles, né? Calcanhar de Aquiles no qual sentido? Que eu não tenho nada aqui para poder mostrar isso para vocês, tá? Não tenho nada que tenha a posição circular, que tenha a geometria circular para mostrar para vocês. Eu vou tentar improvisar com alguma coisa, tipo um copo, algo do tipo, tá? Mas vocês vão observar que a gente vai definir a área de um círculo de forma diferente. Deixa eu pegar aqui. Depois eu passo mostrando os resultados, tá, pessoal? Meninas. Depois eu passo isoladamente em cada um dos casos, mostrando números, por enquanto é só o tapa, assim, que é para a gente ver tudo que está acontecendo até agora, né? Para ver o que tem de fórmula, o que tem de cálculo, como é que se calcula. Aí eu recomendo que vocês vão parando, vão anotando. Essa é a hora que vocês têm para vocês irem selecionando cada elemento. Claro que o professor também vai estar compartilhando esse elemento aqui junto com o vídeo, né? Então, além do vídeo, eu vou estar encaminhando essa informação aqui. Provavelmente, depois eu vou estar encaminhando uma lista de atividades que envolve esse elemento aqui, tá? Envolve esses elementos em si, tá? Mas, fiquem calmos. Ó, eu tenho um copo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Acho que esse aqui vai ficar muito ruim, tá? Aqui, ó. A boca do macuia, ó. Aqui eu tenho um objeto circular, certo? O que é esse círculo? O que é esse círculo aqui? Esse círculo representa para mim uma das fórmulas geométricas mais perfeitas da natureza, tá? Tá voando poeira por tudo aqui. O círculo é um dos elementos mais tops que existem, tá? Assim, uma das figuras planas mais perfeitas que tem, tá? Com o círculo dá para mim calcular basicamente qualquer coisa, qualquer coisa. Professor, como é que a gente calcula? Se eu traçar uma linha dessa ponta aqui do círculo até essa ponta aqui, eu defino como o diâmetro do círculo, né? O que seria esse diâmetro do círculo? É eu pegar um ponto do ponto mais alto, deixa eu ver se eu consigo chegar aqui na figura para mostrar para vocês. Por exemplo, pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui, traçar uma linha reta. Ou, ó, a linha do D aqui, tá vendo a linha do D?
a linha do D vai representar exatamente isso que eu estou querendo falar para vocês. Gente, o centro do círculo, se eu pegar e riscar do centro do círculo, né, e colocar um risco para cá, para qualquer um lugar, sempre vai dar o mesmo resultado, sempre vai dar uma reta chamada R, que a gente chama de raio. Quando a gente define assim, eu tenho uma bicicleta e o raio da bicicleta estragou o raio da bicicleta. O que é o raio? Por que a definição é raio? Por que estraga o raio da bicicleta? Pensa numa bicicleta, né? Tem um cubo no meio lá, que é um negócio redondinho, e aí tem os arinhos que eles vão saindo do centro da roda até na extremidade da roda, certo? Por que a gente define como raio? Porque, de fato, na matemática, algo que parte do centro até a extremidade de um círculo é determinado como raio. Então, esse elemento R aqui da nossa figura do círculo é a definição de R. Ele pode estar em qualquer posição do meu círculo. Basta eu partir do centro de origem do meu círculo, o centro de origem do meu círculo, até a base final, até a extremidade final dele, certo? Quando eu traço uma linha reta, eu defino isso como um raio. E aí, o que esse raio vai influenciar no cálculo da área, então, professor? Bom, aqui a definição é o seguinte: para mim encontrar, de acordo com a fórmula matemática, a área de um círculo, eu tenho que multiplicar π vezes raio ao quadrado. O que seria π, professor? Π é um número, é um determinado valor, ele é um valor enorme, tá? Aqui deu uma sintetizada. A grosso modo, a gente só vai utilizar 3,14, a gente não vai utilizar 3,14, 15, 9, tá? Mas ele é um número enorme, dá vários números aqui depois desse 9 aqui, tá? E ele define um elemento, ele é tabelado e ele define um elemento. Ele está praticamente em tudo, inclusive no nosso famoso círculo. Então, eu vou pegar, né, vou multiplicar o valor de raio, o valor de π vezes raio ao quadrado. Como é que eu faço raio ao quadrado, professor? Eu pego a distância do ponto do centro de origem do meu círculo até a extremidade, que é o meu raio, e vou multiplicar por ele mesmo. Eu pego esse valor e multiplico por ele mesmo, que é o que vai dar raio ao quadrado, certo? Raio ao quadrado, potência, vocês já fizeram, né? Se eu definisse que raio é igual a 2, então é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, raio elevado a 2, 2 elevado a 2 é igual a 4. Compreenderam? Né? Aqui depois nós temos um exemplo também que aí vai dar da gente fazer. E olha que legal. No caso do círculo, basta a gente saber o raio do círculo que a gente já consegue resolver. A gente não precisa saber a altura, nada. É só o raio. Tendo o raio, você consegue resolver a área do círculo. Né? Porque o outro número é um número tabelado. O número π é um número tabelado. Sempre a gente, quando se tratar de número π, a gente vai utilizar 3,14. Tá? Uma definição que o professor fez com as turmas e estou combinando com vocês isso também. Tá? Fica mais fácil e representa melhor o que o professor quer dizer, tá bom? Então, saindo agora das figuras planas, vamos para o cubo. O que seria o cubo, então, professor? Bom, o cubo é uma estrutura formada por 6 quadrados ligados, e esses 6 quadrados ligados vão representar essa figurinha aqui que o professor trouxe, né? Como é que eu vou calcular o volume desse cubo, então, professor? O volume do cubo você calcula pela multiplicação perceba agora, pela multiplicação do comprimento vezes a largura vezes a altura desse meu cubo. Ó. Deixa eu mostrar mais bem definido aqui com o cursor. Ó. Eu tenho a minha largura, meu comprimento e a minha altura desse cubo, certo? Isso vai indicar o volume dele. Se eu multiplicar a largura, o comprimento e a altura, ou seja, multiplicar 3 vezes um dos lados, por que, pessoal, um dos lados? Por que está lado ao cubo? Por que ele não representa a largura vezes comprimento vezes altura? Porque lembra que eu falei para vocês que um quadrado, ele, por definição, tem 4 lados iguais? Se ele é formado por 6
quadrados, significa que todos os lados dele, todos os lados apresentados aqui, todas as seções, todos os vértices, né, vão, todas as arestas, desculpa, né, todas as arestas representam o mesmo tamanho, uma mesma distância, então significa que todos eles são iguais. Se eu ter apenas a definição de um dos lados, eu consigo representar os outros. Eu sei que esse lado aqui vale 3, eu sei que esse lado vale 3, eu sei que esse lado vale 3, eu sei que esse lado vale 3, eu sei que todos os lados que eu encontrar aqui, todas as minhas arestas, elas vão valer 3 centímetros, certo? Então, se o volume é a representação da largura vezes o comprimento vezes a altura, é só eu elevar isso ao cubo, né? Eu pego o lado ao cubo e eu já descubro. Eu tendo um resultado de um dos lados, eu já sei descobrir o volume de um cubo, certo? Tá? Depois a gente vai trazer ali um exemplo. Vamos para o paralelepípedo. Aí o paralelepípedo a gente já tem uma definição mais clara, né? Porque aqui a gente não tem como definir que todos os lados são iguais, porque aqui eu tenho um retângulo e ele é formado por 4 retângulos e 2 quadrados, certo? Então, esses 2 quadrados aí, sim, tem uma definição, e os meus retângulos têm outra forma de calcular a minha área, né? No caso, então, só um minutinho. Aqui. No caso, então, como que eu vou calcular, professor? Para mim, a fórmula para encontrar o volume de um paralelepípedo é a largura vezes a altura vezes o comprimento. O que seria a largura? A largura igual eu estava mostrando lá no cubo, né? Eu olho, então, um dos lados, certo? O que seria a base do meu retângulo, lembra? O que seria a base do meu retângulo, vezes a altura desse objeto. Então, do ponto do chão até a extremidade máxima da altura, né? Não tem um paralelepípedo aqui para mostrar para vocês, de fato, né? Aliás, até eu tenho, que é uma caixinha de remédio, peraí. Aqui, ó. Então, como é que eu vou definir isso, professor? Como é que eu vou definir matematicamente isso? Como é que eu vou calcular? Ó? Eu pego a largura, que é esse elemento aqui, vezes, desculpa, a largura, vezes o comprimento, vezes a altura. Tá vendo? E aí eu consigo calcular, né? Em outras definições, eu também posso dizer o seguinte: se eu calcular a área da base, ou seja, que ele está no chão, né? Essa caixinha está em cima da mesa, vamos supor, né? A minha base vai ser aquilo que está sobre a mesa, está tocando a mesa, certo? Então, se eu vir a figura, ela vai se transformar no quê? Vai se transformar num retângulo, certo? Como é que eu calculo o retângulo? Base vezes altura. Se eu multiplicar a base vezes a altura desse retângulo, eu vou ter a área da base. É a área da base que está tocando a minha mesa, certo? E aí eu multiplicar a área da base vezes a altura, aí também consigo chegar no resultado. Ou simplesmente comprimento vezes largura vezes altura, tá? É uma definição clássica, né? Não tenho como fugir disso. Em toda definição matemática que você encontrar sobre a forma para encontrar o volume de um paralelepípedo vai ser isso. Então, fórmulas a gente... Lembra que o professor comenta, não sei se comentou, se vocês não estavam nas nossas aulas, mas fórmulas geométricas a gente... fórmulas em si, né? Em toda a matemática, em toda a minha história de vida que eu já presenciei, a gente não contesta, a gente aproveita e utiliza. Meu professor tinha uma célebre frase que era o seguinte: matemáticos levaram milênios para descobrir um determinado elemento que foi revolucionário. A gente não precisa entender o porquê que eles fizeram isso, nem como funciona isso. Como funciona assim. A gente não precisa entender por que eles chegaram nisso, de onde é que saíram as ideias. Não, isso a gente não precisa saber. O que a gente precisa saber é entender a definição, entender a aplicação e aplicar, tá? Agora, o objetivo não é mais criar, eles já criaram. Agora é a gente interpretar e usar isso a nosso favor, tá? Então,
Se está dizendo aqui que é a largura vezes a altura vezes o comprimento, só vamos, né, nesse sentido, só vamos utilizar. Em todo momento que pedir, qual que é o volume de um paralelepípedo? É largura vezes altura vezes comprimento. Ponto. Tá? Tranquilo? Agora, então, pirâmide. Pirâmide também, ela vai ter um elemento um pouquinho diferenciado. Na pirâmide, para a gente calcular o volume de uma pirâmide, a gente vai relacionar a área da base, agora a área da base, ó. A área da base, pensa como se essa pirâmide estivesse lá no deserto do Saara, certo? O que seria, então, a minha área da base? A minha área da base é um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Não é lado vezes lado? Então, eu multiplico o lado da base, né, o lado da minha base, vezes o lado da minha base, ou lado ao quadrado. Quando eu faço essa multiplicação, eu vou ter a área da base. A área da base, esse meu quadrado vezes a altura. O que seria a altura? Que sai, a altura é o ponto do central que sai da minha base até o ponto mais alto da minha pirâmide, ou seja, o ponto central até o ponto mais alto da minha pirâmide. Essa será, então, a definição de altura da pirâmide, certo? E aí eu vou multiplicar a área da base vezes a altura, isso tudo dividido por 3, certo? Tranquilo? Tranquilo entender? Né? No caso de uma pirâmide de base triangular, olha só, a definição é a mesma. Eu vou multiplicar a área da base dessa pirâmide, só que agora tá vendo que é um triângulo, ó? Tá vendo que aqui é como se fosse o meu chão, certo? Aqui é meu chão. Então, como é que eu calculo a área de um... Como é que eu calculo a área de um triângulo? A área de um triângulo não é base vezes altura dividido por 2? Se é base vezes altura, então basta eu saber a base desse meu triângulo, multiplicar pela altura dele, que eu vou ter, e dividir por 2, que eu vou ter a área da base. E depois eu faço a área da base desse meu triângulo, do triângulo, vezes a altura da minha pirâmide. Qual que é a altura da minha pirâmide? O mesmo esquema, ó. Eu pego o ponto central da minha pirâmide e calculo uma linha reta dela até o ponto mais alto e meço essa distância. Está falando 3 centímetros, então a distância do meu centro até o ponto o ponto ápice da minha pirâmide é 3 centímetros, certo? Então, tá. Então, a definição é essa, né? Agora, então, vamos pensar nas aplicações, certo? A primeira aplicação aqui é lado, né? Lado vezes lado, que é calcular a área de um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado, então? Definimos lá lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, um exemplo aqui, ó, ele diz que um quadrado que tem lados de 4 centímetros. Se tem lados de 4 centímetros, basta multiplicar 4 vezes 4, que eu vou ter 16. Como eu estou multiplicando centímetros também, é centímetros ao quadrado, certo? Tranquilo? Agora, pensando no retângulo, ó, um exemplo que o professor trouxe, um exemplo, né, um exemplo resolvido, um exercício resolvido, ó, um retângulo ele tem base de 5 centímetros e altura de 3 centímetros. Olha a fórmula. A fórmula, para mim, calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Como é que eu vou calcular, então? 5, que é o meu número da minha base, 5 centímetros, vezes 3 centímetros, que é a altura. 5 vezes 3 é igual a 15, centímetros vezes centímetros é igual a centímetros ao quadrado, tá? Tranquilo? Agora, ó, vamos olhar para o triângulo. Então, a definição um pouco mais complexa, né? Como é que eu calculo o triângulo, então? É a área, é a distância da base vezes a altura. A minha base aqui, ó, a minha base tem 6 centímetros e a minha altura tem 4 centímetros. Basta, então, eu multiplicar 6, que é a minha base, vezes 4, que é a minha altura, isso tudo dividido por 2.
6 vezes 4 igual a 24. 24 dividido por 2 igual a 12 centímetros ao quadrado. Por que centímetros ao quadrado, professor? Ó, porque quando eu estava multiplicando aqui, ó, 6 vezes 24, 6 vezes 4, que vai dar 24, eu também estava multiplicando centímetros vezes centímetros, que dá centímetros ao quadrado. Fica 24 centímetros ao quadrado. Isso tudo dividido por 2. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui com o quadro. Às vezes eu consigo gerar um quadro, eu consigo desenhar para vocês. Deixa eu ver que faz tempo que eu já dava, que eu dei as minhas aulas. Eu não me lembro mais onde é que fica o quadro, sabe? Tem um plano aqui onde eu consigo acessar o quadro, eu consigo fazer delimitações, mas acho que eu não vou mais achar. Não vou mais achar, desculpa, não vou mais achar, tá? Não vai dar de achar. Mas não faz mal, faz mal. Acho que vocês conseguiram entender e compreender bem, né? Então, se tratando do círculo, o círculo eu acho que é o mais tranquilo, né? Eu, tendo o resultado de um raio, sabendo o valor de um raio, basta multiplicar, elevar ele a 2, multiplicar por π. Eu pego o π, que é 3,14, vezes o raio. Ó. Nesse meu exemplo aqui, ele está falando que o raio tem 3 centímetros e sua área vai ser calculada como o valor de π vezes 3 elevado a 2, porque olha aqui, ó, raio elevado a 2. Se ele está dizendo que o raio é 3 centímetros, então 3 elevado a 2 seria a mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3,14 é igual a 28,27 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados, professor? Porque olha aqui, ó, eu peguei os 3 centímetros e elevei a 2. Quando eu elevo a 2, eu multiplico tanto 3 vezes 3 como centímetros vezes centímetros. Centímetros vezes centímetros é igual a centímetros ao quadrado, tá? Tranquilo? Agora, então, para a parte dos volumes, né? Volume de um cubo, então. Ó, lado, né? No caso, comprimento vezes largura vezes altura. Nesse caso, como eu sei que todos eles são iguais e que o lado ele vai me representar 3 centímetros, eu só coloco 3 centímetros elevado ao cubo. Por que elevado ao cubo? Porque eu sei que é largura vezes comprimento vezes altura. Né? Se todas as minhas arestas têm o mesmo, né? Todas as minhas arestas têm o mesmo tamanho, que são 3 centímetros, é 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros, né? Isso aí vai dar 3 vezes 3, que vai dar 9, 9 vezes 3, que vai dar 27, e aí depois centímetros vezes centímetros, que vai dar centímetros ao quadrado, vezes centímetros, que vai dar centímetros ao cubo, tá? Então, sempre, ó, uma diferença. Quando eu falo de área, sempre quando eu falar de área, é centímetros ao quadrado. É centímetros elevado a 2. Sempre que eu falar de volume, é centímetros ao cubo, ou centímetros elevado a 3. Né? Olha o exemplo do cubo aqui, então, já tem 27 centímetros cúbicos, né? Vamos, então, enxergar ali a nossa primeira pirâmide aqui, ó. Peraí, vamos baixar aqui. Ah, não, vamos para o paralelepípedo antes, né? Paralelepípedo, então. Como é que calcula o paralelepípedo? Bom, basicamente é largura vezes altura vezes o comprimento. Olha a definição. Um paralelepípedo com largura de 2 centímetros, altura de 5 centímetros e comprimento de 4 centímetros tem um volume de... Aí tu só multiplica 2 vezes 5 vezes 4, né? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 4 igual a 40. E aí depois, ó, novamente, ó, centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado, centímetros ao quadrado vezes centímetros é igual a centímetros ao cubo. Então, estamos falando de volume, tem centímetro ao cúbico? Então tá certo, tá? Essa é uma definição clara, tá? Aí, depois, pirâmide de base quadrática, olha só. Agora vai vir o que eu sei, né? O que a gente definiu aqui, né? Então, ó, vamos lá.
Como é que eu calculo, então, a base, né? A área da base? Não é um quadrado? Ele diz assim, ó, com base de lado 4 centímetros. Como é que eu vou calcular a área de um quadrado? Não é lado vezes lado? Então, é 4 vezes 4. 4 vezes 4 igual a 16. 16 centímetros quadrado, porque nós estamos definindo área por enquanto, não estamos definindo volume. O volume vai ser quando eu multiplicar por 6 centímetros, que é a altura dessa minha pirâmide. Quando eu multiplico 16 por 6, aí eu vou ter centímetros cúbicos, né? E então, 6 vezes 16 é igual a 96. Olha a fórmula. É 96 centímetros cúbicos dividido por 3. Por que dividido por 3, professor? Porque na fórmula diz lado, né, área da base vezes a altura dividido por 3, certo? Então, área da base vezes a altura dividido por 3. Qual que é a minha área da base? É 16, né? Porque é 4 vezes 4. Qual que é a minha altura? É 6. Então, é 16 vezes 6, isso tudo dividido por 3. 96 dividido por 3 é igual a 32. 32 centímetros ao cubo. Né? Então, se eu definir que todo o volume ele é centímetro ao cubo, então tá certo esse resultado também, tá? Vamos lá. Agora, para finalizar, pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular, vamos lá. Pirâmide de base triangular. Eu não tenho um triângulo na minha base, né? Minha área da base não é um triângulo, então eu vou ter que calcular o valor de um triângulo antes, ó. Vou descer mais aqui para mostrar. Eu calculo qual que é o cálculo para mim descobrir a área de um triângulo. É base do triângulo vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, ó, base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui eu vou ter a área do triângulo, a área da minha base. A área da minha base é um triângulo? Se é um triângulo, eu vou calcular a área do triângulo. Descobrir a área do triângulo, divido isso por 2 vezes a altura. Olha o exemplo. Para uma pirâmide com base triangular de 6 centímetros, né? Um base triangular de 6 centímetros, a altura da base de 4 centímetros e a altura da pirâmide, ó. Tá vendo que ele está falando sobre o triângulo, ó? Base triangular de 6 centímetros, altura da base de 4 centímetros e a altura da pirâmide de 9 centímetros, o volume é. Então, basta eu pegar o resultado da minha base, que é 6, né? 6 centímetros, vezes 4 centímetros, que é a altura da minha base. 6 vezes 4, né, é igual a 24. Centímetros vezes centímetros é centímetros ao quadrado. Isso dividido por 2, então, 24 dividido por 2 é igual a 12. E 12 vezes 9, porque 9 centímetros é a altura da minha pirâmide, 12 vezes 9 é igual a 108 centímetros cúbicos. Por que centímetros cúbicos, professor? Porque 6 centímetros vezes 4 centímetros é 6 vezes 4, que dá 24, centímetros vezes centímetros, que dá centímetros ao cubo, centímetros ao quadrado, desculpa. E depois eu vou multiplicar essa minha área do meu triângulo, que é a minha base, por 9 centímetros, que é a altura da minha pirâmide. Então, é 9 vezes 12 centímetros quadrados. 9 vezes 12 centímetros quadrados, 9 centímetros vezes 12 centímetros quadrados é 9 vezes 12, que dá 108, e centímetros ao quadrado vezes centímetros, que dá centímetros ao cubo. Né? Centímetros ao cubo, tá? 108 centímetros ao cubo dividido por 3 é igual a 36. 36 centímetros ao cubo. Então, a gente chegou no resultado final, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Eu espero que essa aula tenha sido um pouco didática, talvez seja um pouquinho demorada, né? Normal, gente, assim, até a gente pegar um ritmo, é difícil, né?
Se preparem, então, para uma aula, desculpa, uma aula, além de mais uma aula, mas se preparem, então, para uma lista de exercício, aí, depois de eu disponibilizar essa minha videoaula, eu vou disponibilizar a lista de exercício para vocês, tá? Não prometo que seja logo em seguida, então, provavelmente eu encaminho a minha aula para vocês antes, o link da minha aula, que vocês vão assistir no YouTube, tá? E aí, depois eu encaminho a lista de exercícios para vocês, direto lá ou direto para o WhatsApp, ou lá no Classroom, é, separadamente para vocês, tá? Isoladamente para vocês. Eu não gosto de mexer muito com o Classroom, porque é muito, muito trabalhoso ali, mas quem sabe eu deixo tudo organizado lá e encaminho para vocês, tá? E aí vocês me retornem essa atividade, que aí vale nota, tá bom? Vai valer nota. Essa vai ser meu sistema de avaliação com vocês. Retorna a atividade para mim com os resultados, e aí, né, eu posso até estar disponibilizando a lista de exercício para a coordenadora, e a coordenadora encaminha para vocês, ou enfim, tá? Beleza? Então, seria isso. Demais dúvidas, gente, vocês podem estar entrando em contato com o professor, tá? Professor, como é que eu entro em contato com você? Vamos lá. O professor vai deixar aqui, então, definido, né? Vou deixar definido aqui embaixo, aqui, ó, o e-mail do professor de contato, tá? E-mail de contato. Espera aí, gente, para a gente já definir, né? E aí vocês entrem em contato com o e-mail do professor, tá? É Barbakov. Ah, não, desculpa. É gabriel.barbakov.zanella@escola.pr.gov.br, certo? Esse aqui é o e-mail do professor, tá? Basta vocês encaminharem lá uma informação. Gente, novamente, eu sei que eu tenho contato dos pais, dos responsáveis de vocês, né? Mas, novamente, sempre que vocês, em particular, já falei isso, mas vou reforçar, sempre que vocês precisarem do professor, encaminhe um e-mail, tá? Se vocês forem em redes sociais do professor particular, eu não vou estar respondendo vocês, tá? Não é porque, enfim, não é porque o professor é rude, não é porque o professor é mal educado, é só porque rede social é uma coisa, escola é outra, tá? Então, não podemos confundir as duas coisas, tá bom? Então, provavelmente vocês não vou estar permitindo a amizade de vocês, nem nada do tipo, então, se querem me procurar, me procurem pelo e-mail, tá bom? Beleza? Demais dúvidas, encaminhem lá e espero que vocês tenham tido uma boa reflexão aqui junto com o professor. Eu vou estar encaminhando também algumas outras videoaulas, são professores diferentes, tá? Videoaulas no YouTube que vão estar explicando sobre as figuras planas. Se vocês quiserem assistir como material extra, fiquem à vontade. Talvez eles sejam até mais didáticos, porque eles têm mais recursos que o professor, têm mais utilidades, coisas que o professor não tem aqui tanto acesso, tá bom? Até mais, desejo uma boa recuperação para vocês, tá? Eu gostaria só de encerrar dizendo para vocês que é para vocês continuarem estudando, tá? Não desistam, independente do que seja o problema de vocês, não desistam dos estudos, continuem estudando. Sempre tentem pensar pelo lado positivo, apesar de a gente estar passando por um momento difícil, as coisas passam, é só um tempo, período da nossa vida, e se for uma coisa que você não consegue resolver, não adianta tu sofrer por isso, porque aí não depende de você, né? Agora, se é algo que você pode resolver, aí estude, se planeje, se desenvolva e resolva esse problema que tu está tendo, tá? Até mais, gente. Qualquer dúvida, novamente, entre em contato com o professor, tá? Tchau, tchau.